seja. Então, eu comentei com o Vitor Hugo assim, ô Vitor, nós terminamos o Céu e o Inferno, aí ele falou, ai, que pena, eu queria estar no dia. Eu falei, então, mas não estava, né? Aí nós terminamos. Chegou o fim. Aí ele falou, eu falei, nós vamos estudar obras póstumas. Ele falou, ah, tá. Eu ia sugerir o Livro dos Médiuns. Ah, não sei o que vocês acham, meninos. Eu até arrumei obras póstumas para a gente. Ah, vamos estudar obras póstumas mesmo, né? A gente não conhece, eu não conheço, nunca peguei ele. Você Então, o Livro dos Médiuns eu já peguei. É um livro que a gente já estuda, assim, né? Agora, o Obras Póstumas, assim, só alguma leitura avulsa. Alguma leitura avulsa, igual eu fazia com o Céu e o Inferno. Ah, vamos pegar esse mesmo, né, gente? A Verinha comprou. Você tem, dona Nair, obras póstumas? Está fechado o seu microfone, dona Nair. Eu tenho sim, mas está no armário, eu não esperava. Outro dia você pega, a semana que vem, né? Ah, então vamos pegar firme nesse mês, né? Eu vou ficar satisfeita com o estudo desse aqui, porque é uma maneira de nós pegarmos uma obra de Kardec, né, um texto, são vários textos, alguns já estão na Revista Espírita, outros não. Então, eu achei interessante, porque a Dora me emprestou dela, mas eu acho que eu vou comprar um para mim, porque está bonitinho aqui, ó. Início, ela já estudou ele, 24/3/2016 e término 28/6/2018. Eles ficaram 2 anos estudando. Nossa, que beleza! Onde que ela estudou, Vera? Acho que é no grupo do Judas, não é? Não sei onde, eu não perguntei para ela. Olha que legal, é bom, né? Pô, assim, vou marcar aqui também. Então, o outro que nós terminamos, Céu e Inferno, eu marquei tudo. Então. Agora, esse aqui, eu acho que eu vou comprar um para mim e devolver o dela, porque é ruim ficar com o livro da pessoa muito tempo. Muito tempo, né? Eu também penso isso. Porque se fosse um pouquinho só, mas você vê, a gente demora uns 2 anos para estudar, ou mais. 3, 2 ou 3. 2 ou 3. Esse livro, O Céu e o Inferno, nós começamos em 19, nós estamos em 2023. Então, eu peguei ele já, vocês já estavam adiantados, porque eu comecei na pandemia. É verdade. Então, mas tudo bem, né? Aqui, no meu livro, não sei se no que vocês estão, tem a notícia sobre o livro. Eu acho que seria interessante ver. Ah lá, quem chegou, gente! Adivinha quem está entrando? Vamos pôr um tapete vermelho. É o Vitor Hugo. Ei, Vitor, você vai falar para nós, meu filho. Tá tudo bem? Tudo bem, vocês? Graças a Deus. Estava comentando aqui com as meninas, né? Tá a dona Naira, a Ana e a Verinha só hoje. Dona Nória, o celular dela está carregando a bateria, que você tinha falado, que tinha pensado no Livro dos Médiuns, mas como nós já havíamos combinado a semana passada, e o que nós estamos conversando aqui? O Livro dos Médiuns acaba que todo mundo estuda, né, eventualmente, assim, pega um texto, e a obras póstumas não. Então, parece que está todo mundo meio animadinho. Sem problema, Vitor? Por mim, tudo bem. Tá ótima a forma que vocês preferirem. Que aí a gente conhece essa obra também tão preciosa, né? Que são os textos de Kardec. O que eu estou aqui na mão é esse aqui, da Dora. Não tem como que chama o título que você disse. Aqui está biografia de Allan Kardec. Não, o meu não tem a biografia. É mais moderno, certo? Não, é moderno. É porque depois sobre o túmulo de Allan Kardec. Agora eu estou folheando para ver se eu acho isso que você está dizendo aí.
Como que chama? Eu fui ler já o prefácio, o meu não tem essa notícia do túmulo. Ele até fala que não colocou. Ah, Está só entendi. na Revista Espírita. Esse aqui, o meu, é da Edicel, porque dependendo da editora, eles vão mudando algumas coisas, assim, só no começo, né? Se vocês quiserem, eu leio essa notícia sobre o livro, depois você pode ler aí, velhinha, Ótimo. a outra Não, parte. Você tem o livro aí, Vitor Hugo? Não tem, mas eu abro aqui pela internet. Vitor É que eu Hugo. tô pelo celular hoje, mas eu abro aqui fácil. Então, eu vou ler e aí nós vamos comentando. Eu vou parando, porque ele é um pouco longo, senão fica ruim, né? A hora que você entrar, que você puder compartilhar a tela, né? Hoje não, aí vai dar certo, né, Vitor? É, sim, entrando pelo computador. Daí É, eu consigo compartilhar a aí tela, você fica bem faz melhor. isso, né? Uhum. Então, aqui diz assim, ó, notícias sobre o livro. Tudo bem, Maria? Acho que ela não entrou. entrou. É. Publicado 22 anos após o lançamento da última obra de Kardec, a última obra foi a Gênese, né? Ah lá, a Gênese, com que ele encerrou a codificação, Obras Póstumas apresenta vários trabalhos do mestre que nunca haviam aparecido em livro. Esses textos eles foram guardando, né? Kardec guardava, depois que ele desencarna, aqui fala, ó, 22 anos depois, a Amélie Boudet com outros vão publicar, né? Por isso que chama Obras Póstumas. Na verdade, a maioria já havia sido publicada na Revista Espírita, logo após o seu passamento, como os leitores poderão verificar consultando o volume da coleção correspondente no ano de 1869. O que se conservou inédito até 1890 foi o material constante da segunda parte desse volume intitulado Trechos in extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. Assim mesmo, com exceção da Constituição do Espiritismo, também já divulgada, embora sem os comentários que Kardec reservara para mais tarde. Então, é isso que ele está explicando. Você ajuda aí, Vitor, vocês todos, né? Que muitos textos que nós vamos ler aqui já estão na Revista Espírita, então talvez a gente possa até conhecer, né? Embora a Revista Espírita seja numerosa, né? Muitos a gente não leu mesmo, e outros não, são inéditos. A importância desse volume é inegável e nenhuma objeção se pode fazer à legitimidade dos trabalhos que o constituem. A publicação anterior na revista, com antecedência de cerca de 20 anos, neutralizou as críticas que geralmente ocorrem nesses casos. Apesar disso, há ainda pessoas que levantam suspeitas infundadas quanto à validade desse livro, o que, por sinal, em nada o afeta, principalmente para os que se dão ao trabalho de lê-lo e analisá-lo. Só lamentamos que não se tenham publicado mais alguns volumes póstumos de trabalhos do mestre, que forçosamente os deixou em maior número, tal era sua capacidade de trabalho e o seu desejo de abordar todos os problemas relativos ao espiritismo. A publicação tardia de obras póstumas revela, infelizmente, que houve descuido nesse sentido por parte dos seus sucessores. Não se trata de uma acusação, mas apenas de um registro necessário. Quer dizer que depois de 22 anos que publicaram, outros textos ficaram, né? Aqui, quem está falando isso aqui é o Herculano Pires. Essa nota aqui é dele. Que depois que ele desencarnou, muitos sucessores não publicaram nada. Ele faz uma pequena crítica aqui, né? Gente, a hora que vocês quiserem comentar para ajudar aí o entendimento. Não, mas isso é muito interessante, né? Uma crítica válida não só no que diz respeito a obras póstumas, mas no trato geral da obra de Kardec. Ele, após o seu desencarne, é perceptível, né? A gente vê, inclusive, essa opinião se tornando
mais constante atualmente, em que o pessoal tem feito um trabalho de historiografia ali daquele período muito mais forte, né? A gente vê pesquisas muito grandes, por exemplo, o acervo do Allan Kardec, que está lá na Universidade de Juiz de Fora, o pessoal conseguindo muitos documentos que estavam guardados, cartas, anotações, textos de Kardec, que ninguém tinha um conhecimento, o pessoal traduzindo, fazendo todo um trabalho muito sério, e a gente percebe que houve, de fato, uma falta de cuidado, principalmente também no trato com a Revista Espírita, por exemplo, porque a Revista Espírita não parou ali em abril, depois que Kardec desencarnou em 69. Ela permaneceu, mas não foi com o mesmo rigor. Então, é perceptível ali nos anos subsequentes a diferença que existe na publicação de artigos, no critério de quais artigos serão publicados, no critério dos conteúdos, etc. Houve uma abrupta diferença, né, uma grande diferença entre, óbvio, o criterioso Allan Kardec e os seus sucessores ali que mantiveram a revista, enfim. Mas em toda a obra, assim, é perceptível isso, né? Que houve um certo desvirtuamento, apesar da presença da Amélie ali, mas é bem perceptível isso, né? O que é curioso. Ah lá, interessante, né, lá, boa colaboração. A Ana também vai colaborar, pode falar, Ana. Outro dia eu ouvi uma entrevista da Dora, ela entrevistou o Carlos Sete, né? E foi muito interessante sobre essas notícias históricas aí, né? Quem que é essa pessoa, Ana Carlos Sete? Ele é um pesquisador de Kardec, né, Vitor? Sim, o Carlos Sete, ele foi o fundador de um site, não sei se vocês já ouviram falar daquela série que chama CSI, que é uma série de investigação policial. Não sei se já ouviram falar, é muito famosa nos Estados Unidos, né? E aí o Carlos Sete, em homenagem a essa série, imagino que ele seja um fã, ele nomeou de CSI também, porque ele começou a fazer um trabalho de pesquisa historiográfica. Inclusive, foi ele que conseguiu uma série de documentos que comprovavam e encerravam aquela polêmica da Gênese, de adulteração da Gênese, e demonstrava que, na verdade, a quinta edição da Gênese tinha sido aprovada por Allan Kardec, e tudo isso com fatos e dados históricos ali que comprovavam a aprovação de Kardec da quinta edição da Gênese, etc. Ele está fazendo um trabalho, ele não é historiador, o que é mais curioso de tudo. Eu acho que ele mexe com programação ou com engenharia, alguma coisa desse tipo. E aí já faz, eu acho, uns 5 anos que ele vem fazendo esse trabalho. Não só ele, tem também o Adair Ribeiro, que faz um trabalho semelhante de pesquisa, e todos eles trabalham meio que em conjunto, assim. Eles estão pegando esses textos do acervo de Allan Kardec, que chegou no Brasil. Não sei se vocês sabem mais ou menos como funcionou isso, né? Eu também sei meio por cima, mas eles encontraram, gente, olha o tamanho do descuido que tinha com esse acervo. Isso estava guardado Do no porão. Caetano de Abreu, né, Vitor? Isso, exato. Estava na casa de um neto de alguém, lá na Do França. Caetano de Abreu. Do Caetano de Abreu, isso aí. E tava assim, guardado numa caixa, gente, sem nenhum tipo de cuidado que um dado histórico merece, né? A atenção e o valor que aquilo tem, né? Que para nós que estudamos, que apreciamos o espiritismo, é imprescindível, é um valor ali inestimável. E tava ali sem nenhum tipo de cuidado. E eles conseguiram uma tonelada assim, né? Estou exagerando, mas uma grande quantidade de documentos, essas cartas todas de Kardec para Amélie, de Kardec, acho que até para os pais de Kardec, enfim, eles conseguiram muita coisa. Vitor, aí o neto passou para as casas da André Luiz. Estava lá perfeito. nas casas da André Luiz. Agora você está falando que está lá em Belo Horizonte, então eu não. Não, é porque tem uma parte que está é um instituto, né, ou a Fundação André Luiz. Belo Horizonte, não, na FEAC, Universidade Federal, de Juiz de Fora. E tem uma Juiz de parte, Fora. eu não sei se eles chegaram já a unir todos esses documentos, essas cartas, mas até então, onde eu sei, tanto a FEAC, né, que é essa Fundação Espírita André Luiz,
É FEAC? Não, é FEAL. FEAL. Acho que é isso. É a FEAL. E, Até o encarregado lá é o Paulo Figueiredo, né? isso, o Paulo Então, Figueiredo. tem duas turmas e elas são meio que antagônicas. Meio que. Olha, eu usando uma expressão que eu não gosto. Não, mas Elas são hoje em meio dia antagônicas, né? O sim, Paulo de um lado, o Carlos Sete de outro. sim, mas E hoje eles já chegaram num consenso, né? Pelo que eu percebi, hoje já não há mais essa. É porque eles entraram nesse debate por causa da discussão da Gênese, mas hoje em dia é, os fatos já se comprovaram, enfim, o pessoal, inclusive, que tinha levantado essa mas não sei questão. se eles entraram em consenso, não. Será que entrou? A última coisa que eu havia visto é que o pessoal que tinha levantado a questão da adulteração da Gênesis já tinha aceitado que não havia adulteração por causa Ah, dos fatos sim, históricos que foram levantados, enfim. sim. Mas e o Carcete ele tem feito esse trabalho assim muito sério nessa questão da pesquisa, É, em trabalho tradução sério. também. Esse pessoal todo tem feito um trabalho muito interessante de tradução, de Depois eu cuidado. vou pôr a entrevista lá no grupo, tá, Marlene? Vale a Da pena. Dora, com o Ai, que Carlos bom. Sete. Sim, foi sim. Eu, por exemplo, quero ver. Então, interessante que na época que saiu essa polêmica da adulteração, né, eu já estou nesse assunto, que aquela moça levantou essa bandeira, né? Como que ela se chama mesmo? Esqueci o nome Eu dela. esqueci o nome dela. Eu também. Mas o Cosme Massi, desde o começo, que ele fala, gente, não teve alteração, é uma outra. É, Desde o começo que ele falava, porque na época eu ouvi os dois, ainda falava assim, é. eu confio mais no Cosme aqui. E o Cosme é da equipe do Carlos. Hum, Eles se conheceram em 2018. Eu estava inclusive vendo isso hoje, que eu estava assistindo a palestra de abertura do evento do IDEAC, que ocorreu agora no fim do ano passado, vendo o Cosme falar, e ele falou que conheceu o Carlos em 2018 e aliaram os trabalhos. Inclusive, no Kardecpedia tem todos os conteúdos que o Carlos tem acesso, tudo que o Carlos fez está lá no Kardecpedia. Tem uma aba lá em específico que dá para acessar, mas o Carlos está terminando um livro sobre isso. Então ele vai mas lançar um que livro, legal. vai ter um acesso mais fácil para nós, né? Então, Que temos a Dora interesse. entrevistou justamente sobre esse livro. Ele Uhum. já lançou o livro. Ai, que Já bom, Ana, lançou? põe lá Não para sabia. É. Então, vamos continuar aqui. A hora que vocês quiserem, vocês me interrompem e vão comentar. Acho que esse prefácio, não é prefácio, né? Aqui não é um prefácio. É uma explicação de Herculano, né? Que também é um mestre aqui. Alguns leitores poderão estranhar a falta neste volume do... Aqui, tá vendo, Verinha? O que você falou que tem no seu livro, mas nesse aqui não tem. De Camille Flammarion, pronunciado à beira do túmulo de Kardec. Esse discurso não pertence ao volume e foi nele incluído por conveniências do momento. Havia sido publicado em folheto e vendido separadamente, como se pode verificar também no volume da revista de 1869. Remetemo-lo ao volume final das obras completas de Allan Kardec, destinadas às biografias e trabalhos vários sobre o mestre. A biografia que consta das edições comuns de obras póstumas foi extraída do número de maio de 1869 da revista e já figura, portanto, nessa coleção em seu devido lugar, ou seja, no volume correspondente ao ano mencionado. Apesar disso, e para facilitar aos leitores o estudo e o confronto nesses convenientes, juntaremos ainda essa biografia ao volume final, que é especialmente biográfico. O problema de método fica assim satisfeito e a duplicidade não altera nada, dado o pequeno número de páginas deste esforço. Para esta edição de obras póstumas, fizemos 140 notas explicativas, algumas bem extensas, distribuídas ao pé das páginas respectivas. Há problemas históricos e doutrinários no texto, que não seriam facilmente compreendidos sem esses esclarecimentos. Não se concebe, por igual, que obras de importância fundamental para uma doutrina, como são de Kardec, continuem a ser publicadas em traduções comuns, sem pelo menos um esforço de iluminação de seus ângulos mais difíceis
que o transcorrer do tempo, que o transcorrer do tempo tornou obscuros em muitos casos. Veja-se, por exemplo, na segunda parte, o problema das previsões do movimento de transformação da Terra que requereram páginas históricas para torná-lo mais claro ao leitor de hoje. Lidas com atenção, as notas a respeito descortinam um panorama histórico e mostram uma firmeza de previsões que abrange mais de um século já transcorrido. É essa uma bela prova da segurança do trabalho de Kardec. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí. Herculano muito minucioso também, né? Muito perspicaz, está apresentando aqui para nós assim, o valor da obra, como é que foi, né? E ele conta aqui que nesse volume que ele está coordenando, que ele traduziu, ele vai ser bem minucioso, vai pôr notas explicativas. Todo o trabalho do Herculano foi bem minucioso, né? Ele foi um grande estudioso de Kardec. Talvez um dos mais estudiosos aí. E todas as traduções que ele fez, né? Não sei se vocês sabem também, mas ele foi não, né? Ele e o Júlio Abreu foram os pioneiros na tradução da Revista Espírita para o português, ali na década de 60. Então, ele fez um trabalho, assim, fundamental, né? E quando a tradução do Herculano, a gente tem uma confiança ainda maior. É verdade. Logo de início, na pequena nota de abertura, deparamos com todo o drama de Kardec. É o aviso aos assinantes da revista, declarando que esta publicação e todas as obras doutrinárias do mestre foram essencialmente obra e criação sua. O desmentido vem na segunda parte do volume, quando vemos que todo o trabalho da codificação, incluindo a revista, como disse o próprio Kardec, resultou de uma colaboração estreita e permanente entre ele, os médios que o serviam, os espíritos que o orientavam e os grupos e centros de estudos com os quais se correspondia. Vê-se estampado nestas poucas linhas o drama de um homem que, tendo se adiantado ao seu tempo, teve de enfrentar a incompreensão e o despeito dos que desejavam fazer doutrina acima dele. Olha que interessante. Ele teve colaboradores, o Kardec, claro, né? Igual fala aqui, os espíritos, os médios, mesmo outros companheiros, né? A responsabilidade espiritual de Kardec era enorme, e ele não podia partilhá-la a não ser com aqueles que traziam à Terra a missão de ajudá-lo. Olha que beleza, né? Muitas vezes quis servir-se de pessoas que julgava aproveitáveis, mas os espíritos superiores o advertiam no sentido contrário. Kardec se retraía e os seus companheiros atribuíam essa atitude às suas possíveis ambições de predomínio. Achava que ele queria, né, que ele seria autoritário, né, em relação às obras. O próprio Flammarion, à beira do túmulo, não o acusou de fazer obra um tanto pessoal? Herculano está fazendo essa pergunta. Essa acusação se repete de maneira mais violenta e incisiva na nota da revista de junho de 1869, 3 meses após a desencarnação do mestre, que serve de abertura para o texto geral de obras póstumas. Longe disso, porém, Kardec procurava colaboradores e sofria por não encontrá-los. A obra não era pessoal, mas a responsabilidade da sua atualização na Terra tornou-se quase pessoalíssima, em virtude da falta de criaturas aptas a compreendê-la. E a prova maior disso está no que fizeram da revista e da sociedade após a sua passagem para a vida espiritual. Aqui também acho que Vitor Hugo vai colaborar aí para nós. Foi o que a gente comentou, né? Então, todo o descaso que tiveram, né, foi bem evidente. Era perceptível, gente, isso quando a gente estuda, assim, nem precisa ser de maneira muito profunda, todo o contexto ali da época de Kardec e o pós-Kardec ali, depois do seu desencarne,
que as pessoas, a maioria delas que o cercavam, apesar de admirarem ele e de terem ele como inspiração, não tinham a mesma seriedade ou a mesma circunspecção que ele tinha no trato com o espiritismo. Porque, gente, Kardec era, de fato, aquele homem criterioso, aquele homem sério, que entendia o valor do que era o espiritismo, assim, no mais profundo, no mais fundamental. Hoje em dia a gente sofre para encontrar pessoas que entendem isso, né? E imagina Kardec ali no período. Então, é claro que ele tinha grandes colaboradores, a gente percebe isso durante toda a Revista Espírita, todos os amigos queridos que se criam ali na Sociedade Espírita de Paris, ele cita eles nominalmente, né? E isso existia, é claro, mas só que é perceptível que essa seriedade, né, de quem assumiu a bronca depois de Kardec não era a mesma que a dele, e eles não tinham o mesmo senso crítico para analisar e para tocar a doutrina espírita como deveria ser tocado. Então, isso aí fica bem evidente, o que é muito triste para nós, né? Mas a gente sabe também, ao mesmo tempo, que não há nada perdido, né? E é uma coisa que a gente pode pensar, né? Um exercício mental que a gente pode fazer. É só a gente analisar o cristianismo, né? O que era o cristianismo pós Jesus Cristo, né? Devido às proporções, é claro, né? Estou fazendo a comparação no sentido de um surgimento de uma nova doutrina, de um novo pensamento. Mas o que era o cristianismo ali pós 160, 170 anos depois de Cristo, né? Era muito reduzido, gente, era muito pouco perto do que se é o cristianismo hoje, né? Ou o que se tornou tempos depois. E, assim, o espiritismo ele cresceu muito, exponencialmente, muito tempo depois do que Kardec imaginava aqui no Brasil, né? A previsão que o Kardec fazia, ele até cita isso na Revista Espírita, era de que em 5 ou 10 anos já se tivessem espíritas pelo mundo todo, porque assim, o crescimento ele foi muito rápido em pouco tempo. Então é natural com que ele pensasse que em certo tempo, em médio prazo, seria tão grande quanto. Só que, enfim, a vida é cheia de obstáculos e, enfim, não dá para se prever essas coisas e nem tudo ocorreu da maneira como o Kardec imaginou, né? Então o espiritismo ele fica meio que, a gente pode dizer, entre aspas, esquecido aí durante quase 100 anos. É claro, ele perpetua ali, mas depois das grandes guerras, né, ele vem se tornar forte de novo aqui no Brasil. E é natural com que, quando ele volta e ganha essa força novamente, ele não tenha a mesma seriedade da época de Kardec, no sentido contrato ali, etc., de entender o espiritismo na sua maneira mais essencial, mas é a forma como ele ressurge, né? E, enfim, tudo está no plano de Deus, a gente sabe disso, e nada acontece por acaso também. Então, eu acho que por o tempo que o espiritismo tem, a gente já conseguiu muita coisa. Já conseguiu conquistar muita coisa. Na época de Kardec ali, em que ele era vivo, em que ele ainda estava fazendo as publicações, ele estimava que existiam mais ou menos 1 milhão de espíritas ou adeptos do espiritismo. Ele coloca isso na Revista Espírita. Então já é muita coisa, né, para o próprio período dele. Por isso ele imaginava que o crescimento fosse, assim, que o espiritismo, entre aspas, fosse dominar já, assim, o pensamento de muitas pessoas em curto prazo de tempo, ali, em médio prazo. Mas não ocorreu dessa mesma maneira, né? Pode falar, Verinha. Então, é uma dúvida. Só que eu recebi, eu não sei o nome do rapaz, que foi falar sobre o dia que o Chico desencarnou. E aí ele contou como que os encarnados fizeram, as filas de desencarnados, quantos de de vários mundos vieram fazer. E aí ele conta, eles ficam assim naquela de que ele era a reencarnação do Kardec, esse moço. Eu vou tentar descobrir e falar para vocês direitinho. Eu achei tão interessante, assim, lógico, porque tem essa discussão, né, sobre isso. Uma vez nós fomos cantar lá na Iderfran, no coral, e aí houve foi levantada essa polêmica. E aí a Nara falou muito, assim, sabe? Foi bem interessante. Mas fica aí, muita gente acha que ele é.
Vamos ver o que a Ana vai falar. Pode falar. Microfone fechado, né? Eu estou falando aqui com o microfone fechado. É o Geraldinho Lemos, não é? Ele que defende essa tese. Né, Vera? Deve ser o Geraldo Lemos. Ele é, com certeza. O microfone está fechado, Vera. Ele é um jovem? Ele não é velho, muito mas mais não é jovem, não. jovem Ele também, deve ter não. quase uns 40 anos, quer dizer, Ah, quase uns 50 anos. Não, mas ele é uma pessoa esse simpática. moço, ele leu. Esse moço, ele leu. Então, Eu ele é sei esse jovem. artigo que você está falando, na época que o Chico desencarnou, eu andei lendo, porque eles começaram a publicar em jornais espíritas, eu li. Então, eles falavam, né, das pessoas, dos espíritos que foram receber Kardec e tal, e vai falando, e não cita Kardec. Aí, a hipótese é assim, já que o Kardec não estava lá, ele seria reencarnação. Ah, isso aí, né, como diz o outro. Vamos aguardar, né? Ah, o Geraldinho defende essa tese. Geraldinho, ele conviveu com o Chico, né? Ele morou lá em Uberaba, mas ele fala tanta coisa que o Chico falou que eu fico pensando, será? Será? Pois é, né, Marlene? Falou tudo isso? Tanta coisa que o Chico falou, né? Tanta gente que fala que o Chico falou isso, que o Chico falou aquilo. É muita gente, muita mesmo. Mas a Dora, por exemplo, ela não defende essa tese. Ela fala que não tem nada a ver as características do Chico hoje, né, com o Kardec. Não tem, e não tem mesmo, né? Mas é a tal coisa. Isso aí é ponto que eu acho que não vem ao caso, né? Não interessa, né? Assim, desnecessário, né? Desnecessário. Eu acho que uma coisa que tem a ver bastante com. Eu acho que está em obras póstumas também, talvez esteja também na Revista Espírita, é porque os espíritos falavam para Kardec que ele voltaria em curto prazo de tempo, reencarnaria para dar continuidade à obra. Então, acho que tem muita gente que faz essa associação. Só que a gente esquece, é claro, que o curto tempo, né, para os espíritos pode ser muito mais longo do que a gente imagina, né? Então, esse curto tempo não é, às vezes, o que a gente está pensando, né? Que Kardec desencarnaria e logo 30, 40 anos depois reencarnaria. Então, a gente não sabe qual é esse tempo, né? São discussões que, assim, não tem nenhum problema da gente ter, mas às vezes são perda de tempo porque a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Cada um vai ter a sua opinião, a gente não vai conseguir concluir nada e, enfim, no fundo não vai acabar mudando muita coisa, né? O que importa é o que a gente vai fazer aí do que a gente tem. Mas eu acho que é a partir disso que surge muito essas questões, e eu acho que está em obras póstumas essa fala dos espíritos para Kardec. Você tem razão, está em obras póstumas isso. Mas a gente só vai patinar. Um fala que é isso, porque é aquilo, e daí, né? Os dois são importantíssimos, né? Cada um tem seu legado, nosso Kardec, e vamos que vamos, né? E vamos que vamos, né, dona Ia? Vou ler mais um pouco aqui. Vamos aprender. A responsabilidade espiritual de Kardec era enorme, olha que beleza. E ele não podia partilhá-la, a não ser com aqueles que traziam à Terra a missão de ajudá-lo. Muitas vezes quis servir-se de pessoas que julgava aproveitáveis, mas os espíritos superiores o advertiam em sentido contrário. Kardec se retraía, eu já até li, mas vou repetir agora. E os seus companheiros atribuíam essa atitude às suas possíveis ambições de predomínio. O próprio Flammarion, eu já li isso, né, gente? Vou pular, senão... Não é que eu vou pular, eu já li. Esse livro representa o testamento doutrinário de Allan Kardec. Reúne os seus derradeiros escritos e as anotações íntimas destinadas a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo, que ele não pôde realizar. Olha a importância dessa obra, né? Vemos aqui a sua plena confirmação dos ensinos dados nas obras anteriores e a justificação de muitas de suas atitudes mal compreendidas pelos contemporâneos. Essa obra precisa ser lida com atenção e respeito.
Ela nos desvenda os segredos de uma vida missionária. Quanta grandeza dessa missão, basta vermos o que os próprios espíritos superiores dizem em suas comunicações aqui reproduzidas. Na mensagem intitulada Minha Missão, de 12 de abril de 1860, vemos que os espíritos sábios ficarão felizes de poder assisti-lo. E mais, quantos eles desejariam cumprir a sombra dessa missão? No final deste volume, encontramos o modelo de que se serviram os espíritas brasileiros para fundar o movimento de unificação. É ele a constituição do espiritismo, um dos últimos trabalhos de Kardec, com o qual o mestre pretendia orientar os que ficavam, de maneira a poderem manter o seu tempo, ao mesmo tempo, quer dizer, o serviço de divulgação e o desenvolvimento da doutrina, sem prejuízo de seus postulados de liberdade e responsabilidade. Ressalta deste esboço o espírito liberal de Kardec, a sua profunda convicção de que um homem é um ser livre, de cuja liberdade depende o seu desenvolvimento espiritual como personalidade responsável. A respeito desse problema que tanto preocupa o nosso século, a posição do Espiritismo é inequívoca e os leitores poderão encontrar neste volume trabalhos esclarecedores de Kardec, como as expiações coletivas, em que a antinomia destino versus livre-arbítrio é colocada em termos precisos. Liberdade, igualdade e fraternidade, que oferece uma visão clara e objetiva da problemática social à luz da doutrina. E as aristocracias, que completa essa visão com o esquema histórico da evolução política da humanidade. Esse trabalho abre também as perspectivas do futuro humano, com a tese Aristocracia e Intelecto Moral. Aqui vai falar lá na última parte, isso aqui é precioso também, esse texto, né? Que é para onde a gente tem que caminhar, aristocracia e intelecto moral, né? Essa aqui é a nota do Herculano, quer dizer. Muito interessante, né? Isso que o Herculano fala, que os espíritos sábios que acompanhavam ali Kardec pensavam, né, ou gostariam de ter, ou ser um pouco da sombra do que era Kardec, ou do que ele fazia ali, né? Mas a gente percebe, até na própria Revista Espírita, fica perceptível isso, o respeito que os espíritos superiores tinham por Kardec. Ele é, sem sombra de dúvidas, um espírito que tinha uma certa envergadura moral, né, intelectual. Claro, para cumprir a obra dele não poderia ser diferente. Até ontem, enquanto eu jantava aqui com meu irmão, né, eu estava falando algumas coisas com ele sobre isso, falando um pouco sobre a história do espiritismo e narrando alguns fatos. Mas é curioso como o trabalho dele foi grandioso comparado com a época, né? Porque, gente, ele fazia tudo à mão, né? Imagina a dificuldade disso, todos os registros, né? Meu irmão até me questionou, né? Porque eu estava contando para ele mostrando um artigo da Revista Espírita lá de 1860, que é uma discussão que o Kardec tem com o São Luís. Enfim, o Kardec fica meio indignado com o São Luís, porque o São Luís deixa com que um espírito impostor se comunicasse no lugar dele, e o Kardec não entende muito por que o São Luís permitiu que aquilo acontecesse, ele achou que não fosse ser tão interessante e fosse gerar mais mal do que bem aquela permissão que teve naquele dia. O Kardec já entendia o porquê que um espírito impostor pode se comunicar no lugar de um espírito bom, ele já entendia tudo isso. Só não entende o motivo que São Luís permitiu naquele momento que acontecesse. E eles têm uma breve discussão ali, é até interessante, né? São Luís ainda fala para Kardec, admiro-me de tua insistência, né? Porque o Kardec fica martelando, não, mas e tal coisa, né? Kardec ficou meio bravo com ele, aparentemente. E aí, meu irmão me perguntou, né? Nossa, como é que eram esses registros, né? Quem que registrava esses diálogos? E eu falei, né? Imagino que todos os colaboradores ali tinha alguém que ficava responsável por esse registro, né? Claro que o Kardec não dava conta de fazer tudo sozinho, apesar de que ele fez muita coisa, né? Mas pensa, gente, eram muitos conteúdos, era muita coisa, né? Muitos papéis e toda a estruturação disso. Devia ser um trabalho danado, né? A gente sabe que ele se dedicava horas e horas dos seus dias para a produção de todas essas obras. Depois os espíritos até alertam ele na questão da saúde. Mas é interessante a gente perceber, né? E eu até comentei com meu irmão que
fica evidente que a obra era de uma grande envergadura e que o espírito de Kardec também era um espírito de grande envergadura quando a gente vê qual o espírito que cuidava e assistia a ele, né? Que era o espírito de verdade. E eu até contei para o meu irmão como que a gente sabe, né? Não sei se todos conhecem isso, mas muita gente fala que o espírito de verdade é Jesus, mas a gente sabe disso porque tem uma comunicação no livro dos médiuns e que, assim, quando você lê a comunicação, você fala, nossa, parece muito Jesus falando, né? E aquele jeito de falar que a gente conhece, que está na Bíblia, né? E que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, se referindo como se fosse Jesus, e está assinado o Espírito de verdade. E essa mesma comunicação está presente na Revista Espírita, só que na Revista Espírita a assinatura é de Jesus. Olha que interessante. Só que ele não coloca a assinatura de Jesus no livro dos médiuns, porque ele entendia o peso que tinha aquele nome. E aí ele até coloca uma nota nisso, e ele fala, né, sobre isso, do peso do nome de Jesus, e fala, enfim, bastante sobre isso. Mas é interessante, né, a gente perceber isso. Olha que espírito que estava cuidando ali diretamente da obra, né, um espírito puro, pelo menos o único puro que nós conhecemos, era uma coisa grandiosa, né, e não é qualquer um que tenha como anjo protetor um espírito puro, né, um espírito de primeira ordem. Então, assim, a gente percebe que o negócio era grande mesmo, e que tinha que ser alguém com muita responsabilidade, com muito critério, e como foi Kardec. É impressionante, né? Por isso que é bom a gente pegar as obras de Kardec, estudar mesmo, porque, olha, esse homem foi grande, hein? Hein, Verinha? Fala, Verinha. Não, qual que é o tradutor desse livro que você está lendo? Esse é o Herculano Pires. Eu acho que eu vou aproveitar, já que eu vou comprar da mesmo, para ficar, né? Herculano Pires, então. Eu acho que você vai fazer bem, Verinha, de comprar o do Herculano, viu? Porque ele é muito bom, né? Sim, as traduções deles são bem boas e é importante a gente também buscar os tradutores que a gente sabe que tem um bom conhecimento da obra, né? É claro que todos que traduziram tinham um certo conhecimento, mas o Herculano é o que a gente falou, né? Provavelmente foi um dos grandes estudiosos da obra de Kardec, né? São poucos que estudaram com a seriedade que Herculano estudou. Como eu disse, ele foi o pioneiro na tradução da Revista Espírita, então ele tinha um acesso ali, leu nos originais no francês, traduziu junto com o Júlio de Abreu. E a tradução do Herculano a gente sabe que tem muito critério, porque ele sabia muito bem, e isso daí é uma das características que um tradutor tem que ter na tradução, né? Não adianta você pegar alguém que sabe francês, mas não conhece nada de espiritismo e colocar para traduzir as obras de Kardec, né? Vai sair coisa errada ali no meio, porque a pessoa não conhece os conceitos, não conhece o espiritismo, e assim com todas as obras, né? Da literatura, da filosofia, enfim. É importante, é uma característica boa, e o Herculano a gente confia bastante exatamente por isso, né? A tradução do Guilherme Ribeiro também é muito boa, mas assim, eu gosto bastante do Herculano. A única coisa que eu não gosto das traduções do Herculano é que sempre as edições elas são muito feias. As capas, assim, eu não sei por que as editoras publicam edições tão feias das traduções do Herculano, mas assim, pelo conteúdo vale muito a pena, pela tradução vale muito a pena. Verdade. A minha não é feia, porque é da coleção, né? Então, ela vem encadernada. Bem bonita assim. essa. Mas você tem razão. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou já começa? O que vocês acham? Ele vai falando aqui sobre Deus. Coincidentemente, é igual o Livro dos Espíritos, né? Toca o barco? Toca o barco. Então, vamos lá, né, Ana? Profissão de fé espírita racional. Primeiro, Deus. Existe um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A prova da existência de Deus está nesse axioma. Não há efeito sem causa. Vemos incessantemente uma multitude incontável de efeitos cuja causa não está na humanidade, já que a humanidade não é capaz de reproduzi-los ou mesmo explicá-los. A causa a causa está, portanto, acima da humanidade. É esta causa que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma,
forré, grande espírito, etc., conforme as línguas, as épocas e os lugares. Esses defeitos não se produzem por acaso, fortuitamente, sem ordem. Desde a formação do mais pequeno inseto e do mais pequeno grão até a lei que rege os mundos que giram no espaço, tudo atesta um conhecimento, uma harmonia, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as concepções humanas. Esta causa é, pois, soberanamente inteligente. Então, é que ele começa falando de Deus. Aí depois ele vai falar, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Conforme tudo aqui é o livro dos Espíritos, né, gente? Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, alguma coisa teria existido antes dele. Teria saído do nada, ou então teria sido criado por um anterior, por um ser anterior. É assim que progressivamente chegamos ao infinito na eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, significa que sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Senão, estaria sujeito às variações e às transformações da matéria, e não seria imutável. É único. Se houvesse vários deuses, haveria várias vontades. E assim sendo, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na formação do universo. É onipotente, porque é único. Se ele não tivesse poder soberano, haveria algo mais poderoso que ele. Não teria criado todas as coisas, e as que não houvesse criado seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas pequeninas coisas como nas maiores. E esta sabedoria não permite duvidar nem de sua justiça, nem de sua bondade. Terceiro, Deus é infinito em todas as suas perfeições. Se supusermos imperfeito um só dos atributos de Deus, se suprimirmos a mínima parcela que seja da eternidade, da imutabilidade, da imaterialidade, da unidade, da onipotência, da justiça e da bondade de Deus, poderemos imaginar um ente que possua o que lhe faltava. E este ente mais perfeito que ele seria Deus. Aqui nesse primeiro ponto, ele está falando de Deus. Ele vai destrinchar o que ele fala lá nos Espíritos, né? Pode falar, Ana. Você já terminou? Terminei, Ana. Olha só os atributos de Deus, que argumento, né? Lógico, que argumento mais racional e também carregado de sentimento, né? Não deixa de ser. Muito lindo, né? Bonito mesmo, né? E lógico. Pode falar, Vitor. Eu não sei se é o mesmo texto que está na Gênesis, né? Porque na Gênesis tem um texto sobre Deus ali no primeiro capítulo, eu acho. Mas me lembra bastante, porque o Kardec explicando os atributos de Deus, e todos esses atributos, ele explica, e ele coloca isso, né, antes de explicar, de maneira negativa, ele fala, porque você conhece os atributos de Deus sabendo o que ele não pode ser. Então, Deus não pode ser finito. Então, logo a gente deduz que ele é infinito. Deus não pode ser minimamente mal. Então, logo a gente deduz que ele tem que ser infinitamente bom. E assim por diante. Essa é a lógica que existe por trás desse argumento dos atributos de Deus. Olha o tanto que a gente é imperfeito. A gente não consegue conhecer Deus diretamente pelos seus atributos. Então, a gente conhece ele pelo que ele não é. O que ele não pode ser, a gente sabe. Aí a gente consegue deduzir um pouco do que ele é. Essa tamanha a nossa imperfeição. Mas é muito bonito ver essa descrição, né, da figura de Deus, e eu gosto bastante desses textos quando eles trabalham coisas que são bem abstratas para nós, né, porque a figura de Deus é muito abstrata para nós ainda. E me leva a imaginar, né, a gente consegue se elevar assim, o mais próximo possível dessas ideias, e sempre causa uma sensação muito boa de saber que, hora ou outra,
entenderemos esses segredos divinos, né? Entenderemos a figura de Deus ali, como os espíritos puros. Pra vocês terem noção, né? Olha que o tão grandioso que é, né? Nem os espíritos bons de segunda ordem conseguem compreender os segredos e as vontades de Deus. Né? Só os espíritos puros têm acesso a isso. Só os espíritos puros conseguem entender Deus em sua completude. Então, os espíritos bons, assim como nós, eles têm uma ideia, né? Eles conseguem perceber, é claro, melhor que nós, porque já são superiores, mas ainda bem menos do que entendem os espíritos puros. Então, é tamanha a grandiosidade, né, desse ser. E é interessante ver todos esses atributos, né, e a gente tentar imaginar, porque é algo muito fora de órbita para nós, né? Como que a gente imagina uma coisa eterna, gente? A gente só consegue conceber coisas que têm começo, né? A gente até pode entender uma coisa que tem começo, mas não tem fim. Mas entender uma coisa que nem começo teve é muito grande para nossa cabeça, né? E tá aí uma coisa que eu queria chamar a atenção, que às vezes eu vejo as pessoas confundindo, né? Falando que nós somos espíritos eternos. Não, nós não somos espíritos eternos, nós somos espíritos imortais. Porque eterno não tem começo nem fim, né? O imortal tem começo, mas não tem fim, né? Eterno é só Deus. Então é interessante ver toda essa descrição de atributos, ficar ali elucubrando, imaginando, né? A grandeza de tudo isso, gente, e como a gente está longe de entender a mínima parte disso, né? Então, eu gosto bastante desses textos porque eles me colocam no meu lugar. Me fazem perceber a minha pequenez, perceber a pequenez das minhas preocupações, perceber a pequenez dos meus pueris desejos e entender que a grandeza de Deus é muito maior que isso, né? E que a gente, assim, quando se depara com ela, é aquele momento em que a gente se constrange por ser ainda tão imperfeito, né? De falar, nossa, as coisas que eu tô me preocupando perante essa grandeza, né? Eu acho que é muito essa sensação. Tem aquele grande filósofo, já devem ter ouvido falar, o Voltaire, e ele foi um materialista enquanto encarnado, e ele se comunica na Revista Espírita, porque depois que ele desencarna, ele se depara, é claro, com a evidência da existência de Deus. E aí ele escreve de maneira muito arrependida, dizendo sobre essa pequenez do ser humano, e dizendo sobre essa convicção que ele tinha da não existência de Deus e como ele se constrangia de perceber a grandeza de Deus, né? Pensando, gente, que ele só percebia na maneira limitada dele ainda, né? Mas a grandeza é tanta que constrange a gente. É aquele constrangimento que os espíritos puros também exercem, né? Essa autoridade moral que é infinita em Deus. Então, assim, é uma grandeza tão, tão bela que a gente poderia passar, assim, horas e horas falando sobre isso e se deleitando no sentimento de falar sobre Deus, né? Porque só esse sentimento já nos eleva até Ele. É o ato de adorar, né? Esse ato de adoração que é a aproximação da figura de Deus. Então, é tudo isso muito bonito. É muito interessante a gente ver e ver como Kardec descreve de maneira tão bela, tenta ser o mais verdadeiro ou comprometido com a verdade possível ali, tentando descrever Deus mesmo na nossa incapacidade. É muito, muito bonito. Nossa, isso aí que você falou, né? A gente fica se reconhece no verdadeiro lugar da gente. Pode falar, Ana. Então, hoje eu estava pensando agora de tardezinha sobre essa pequenez, né? Nossa, nós somos tão pequenos, tanto em matéria, em termos de matéria, como em espírito, ainda somos pequenos, né? Então, isso que o Vitor falou é muito interessante, porque, inclusive, eu estava pensando isso agora, de tardezinha. Estava nas minhas conjecturas, né, falando, nossa, como a gente ainda é pequeno, né? Nossa, muito pequeno mesmo. Nós mal engatinhamos. E nós sabemos de Deus que Ele é nosso Pai através de Jesus, né? Que Jesus referia-se a Ele como Pai, né? É o meu Pai, volto para o meu Pai, ainda não voltei para o meu Pai, não me toque, né? É muito interessante tudo isso aí. É verdade. Valeu, viu? E a gente percebe também que até dá para entender um pouco, talvez, o pensamento do catolicismo quando fala de Jesus sendo a figura de Deus, né? Porque Jesus era, de fato, a expressão completa de Deus. Tudo que Jesus falava, pensava, tudo o que ele fazia
era a mais pura e simples expressão do que Deus faria e quer que um indivíduo faça, né? Jesus nunca errava, ele nunca tinha nem sequer um pensamento intrusivo que era errôneo. Não, ele estava sempre expressando a vontade de Deus. Todas as respostas dele eram a vontade de Deus. Então é o mais próximo que nós chegamos de Deus foi Jesus. Porque o Espírito puro ele está em completa comunhão com Deus. Então é natural com que para nós Jesus pareça de fato um Deus, porque ele era de fato a expressão de Deus ali na Terra, né? Em comunhão perfeita. Isso é muito, muito bonito também. Você tem razão. Fala aí, Aninha. E a possibilidade dele ter evoluído em linha reta, né? Porque nós temos escolhas, nós podemos escolher entre o bem e o mal, né? Na nossa trajetória. E Jesus escolheu a trajetória do bem, né? Então, existe essa possibilidade da evolução em linha reta. Cosme Massi fala muito sobre isso. Fala muito, não, fala sempre, né? Sobre essa possibilidade dele ter evoluído em linha reta, porque há essa possibilidade. Isso daí é uma coisa interessante, né? É claro que a gente não pode. Sei que a gente passou do tempo, mas só para comentar um pouquinho, bem rapidamente sobre isso. Claro que a gente não consegue concluir, né, nada sobre isso, sobre Jesus e tal, a gente não sabe como foi, mas é interessante porque isso existe, né? Tem poucos registros sobre isso na obra de Kardec, mas existem, né? Tem um caso de um espírito que a evolução dele até então, ele ainda era um espírito imperfeito, mas ele tinha seguido até então a sua trajetória em linha reta. Isso quer dizer o quê? Que ele era muito ignorante ainda, mas ele não tinha desenvolvido vícios morais. Ele não tinha desenvolvido orgulho nem egoísmo, porque ele não chegou a estimular nada que praticasse ele. Então, ele seguia no caminho reto nesse sentido, né? Ele era ignorante, tinha que desenvolver, aprender, conhecer, etc., e desenvolver as suas virtudes. Mas até então ele não tinha desenvolvido vícios. E por isso a condição dele era muito mais rápida de evolução. É uma coisa muito interessante, né? É um caso assim que... Por isso que o Cosme fala tanto sobre isso, porque é uma coisa muito curiosa e que a gente não tem tantos registros sobre. Não tem tanta discussão dentro da obra de Kardec sobre esse tema. Então é algo que brilha os olhos. Então, nós não somos obrigados a passar pela fieira do mal, né? Mas pela da ignorância, sim. Então, nós podemos ser ignorantes, mas não precisamos ser maus, sermos viciosos, né? Como você bem disse. Exato. Praticarmos virtudes, em vez de vícios. Gente, eu adorei esse estudo, eu não sei vocês.